Imagine essa cena. Jesus leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para uma montanha alta, um lugar afastado da agitação e do movimento. Esse ato de retirar-se para um lugar isolado já carrega um peso simbólico importante. Em várias passagens bíblicas, montanhas são lugares de encontro com Deus, pontos de transição onde o céu toca a terra, e na cultura judaica elas evocavam memórias de grandes eventos espirituais, como Moisés no Monte Sinai. Neste contexto, essa subida ao monte nos prepara para um momento de revelação intensa, quase como um vislumbre do reino dos céus. Ao chegar lá, algo extraordinário acontece. Jesus é transfigurado diante dos olhos deles. A palavra transfigurado traduz uma mudança profunda, não apenas física, mas reveladora de uma nova dimensão de quem ele é. Seu rosto começa a brilhar como o sol e suas vestes se tornam brancas como a luz. Uma imagem tão luminosa que nos lembra da glória divina. Algo que até então eles não haviam presenciado. Essa transformação não só ilumina a figura de Jesus, mas parece iluminar também o entendimento dos discípulos, que passam a ver Jesus com uma clareza espiritual mais profunda. É como se naquele momento, Jesus abrisse uma janela para que eles vissem algo da sua verdadeira natureza divina, a qual estava ali presente, mas normalmente encoberta pela sua humanidade. E então, aparecem Moisés e Elias, conversando com ele. Moisés representa a lei, enquanto Elias simboliza os profetas. Estes 2 pilares da fé judaica, agora diante de Jesus, indicam algo notável. Jesus é o cumprimento de toda a lei e de todas as profecias. A presença deles confirma que tudo o que foi dito e esperado pelos profetas e pela lei encontra sua plenitude nele. A escolha de Moisés e Elias também não é casual. Eles eram figuras que em suas vidas tiveram experiências intensas com Deus e com sua glória. Moisés, no Monte Sinai, viu as costas de Deus e recebeu a lei. Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Ambos, de certa forma, representavam o anseio do povo judeu pela revelação de Deus. E aqui, eles se encontram com Jesus, como que passando o bastão ao cumprimento final de tudo aquilo que eles prefiguravam. Nesse momento, Pedro, que sempre parece ser o primeiro a falar, toma a iniciativa e diz a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 4. Pedro, na sua simplicidade e entusiasmo, quer prolongar aquele momento maravilhoso. Ele sugere a construção de tendas, possivelmente lembrando-se da festa dos tabernáculos, onde o povo judeu habitava em tendas para recordar o tempo de peregrinação no deserto. Pedro quer fixar aquele momento, construir um lugar de repouso para a glória de Jesus e seus ilustres visitantes. No entanto, sua reação também revela uma incompreensão do evento. Ao querer fazer tendas, ele não percebe que aquele momento não é um lugar de permanência, mas de revelação, de passagem. A glória de Jesus não seria limitada a um lugar físico, pois ele ainda tinha uma missão a cumprir. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e dessa nuvem veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Aqui, temos uma repetição da cena do batismo de Jesus, onde Deus também afirma sua aprovação e amor por seu filho. No entanto, agora há uma ordem adicional: a ele ouvi. Esta ordem é significativa porque coloca Jesus acima de Moisés e Elias. Eles, que foram grandes portadores da palavra de Deus, agora são eclipsados pelo Filho, que é a própria palavra encarnada. Quando eles descem da montanha, o cenário muda drasticamente. Enquanto lá em cima, no monte, a glória de Deus foi revelada de maneira majestosa, aqui embaixo, os discípulos se deparam com o sofrimento humano, as limitações da fé e a necessidade de libertação. Um pai desesperado vem até Jesus, ajoelhando-se e clamando por misericórdia, pois seu filho está possuído por um espírito maligno. Ele explica que o menino sofre terrivelmente, caindo no fogo e na água, numa tentativa demoníaca de destruir sua vida. O homem diz algo que revela o dilema e a fraqueza dos discípulos. Trouxe-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus capítulo 17, versículo 16. Aqui vemos uma questão central. A fé dos discípulos estava vacilante. Ainda que eles tivessem andado com Jesus e testemunhado muitos milagres, enfrentavam momentos de fraqueza e dúvida. A incapacidade deles de lidar com aquele caso específico nos lembra de que o poder de Deus não depende apenas da presença física de Jesus, mas de uma fé genuína e ativa em suas promessas. Jesus então reage com uma certa tristeza e até mesmo frustração, dizendo:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Mateus capítulo 17, versículo 17. Essas palavras são fortes e parecem não ser dirigidas apenas aos discípulos, mas à geração como um todo, que ainda não compreendia a profundidade de quem Jesus era e do poder que ele representava. A incredulidade e a falta de entendimento espiritual eram obstáculos constantes, que impediam muitos de receberem a plena manifestação da glória de Deus em suas vidas. Em seguida, Jesus repreende o demônio, e este sai do menino, curando-o instantaneamente. Esse milagre demonstra, mais uma vez, a autoridade absoluta de Jesus sobre o mundo espiritual. Não há resistência que permaneça diante dele. O mal é desfeito com uma palavra de poder, e a cura acontece de forma imediata. Após esse evento, os discípulos, intrigados e talvez até envergonhados, vêm a Jesus em particular e perguntam por que não foram capazes de expulsar aquele demônio. E a resposta de Jesus é esclarecedora: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aqui Jesus ensina que não é a quantidade da fé que importa, mas a qualidade dela. A fé genuína, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes, é suficiente para mover montanhas. Ele desafia os discípulos a uma fé confiante, que não depende da lógica humana, mas do poder soberano de Deus. É interessante que Jesus usa a metáfora de mover montanhas. No pensamento judeu, as montanhas simbolizam desafios aparentemente intransponíveis, obstáculos que ninguém é capaz de mover por conta própria. Jesus diz, em essência, que a fé verdadeira não conhece limites, pois ela está fundamentada no Deus que pode todas as coisas. Além disso, no versículo 21, algumas traduções incluem uma observação importante de Jesus: mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Essa instrução indica que alguns desafios espirituais exigem uma preparação e uma consagração mais profunda. O jejum e a oração não são rituais vazios, mas práticas que nos levam a um relacionamento mais íntimo com Deus, permitindo que a nossa fé seja fortalecida para enfrentar os desafios mais difíceis. Depois desse ensinamento sobre fé, Jesus volta a falar de sua missão final. Ele reúne seus discípulos e lhes diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus capítulo 17, versículo 23. Aqui vemos Jesus preparando seus discípulos para o que estava por vir, sua morte e ressurreição. Ele os chama para enxergarem além do imediato, para compreenderem o propósito eterno de sua vinda. Contudo, ao ouvirem essas palavras, os discípulos ficam profundamente tristes. A ideia de que Jesus, o Messias, seria entregue e morto era incompreensível para eles. Mesmo que Jesus já tivesse mencionado a ressurreição, a dor e o medo da perda do Mestre obscureciam essa promessa de esperança. Esse é um momento de tensão para os discípulos. Eles viram Jesus no monte em sua glória, mas agora têm que lidar com a realidade de que ele enfrentaria rejeição, sofrimento e morte. Depois desse intenso momento de ensino e revelação, Jesus e seus discípulos chegam a Cafarnaum. Ao chegarem, aqueles que cobravam o imposto do templo abordaram Pedro, perguntando: o vosso mestre não paga as didracmas? Mateus capítulo 17, versículo 24. Esse imposto era um tributo que todo judeu do sexo masculino deveria pagar anualmente para a manutenção do templo. Era uma prática comum e, de certa forma, uma demonstração de comprometimento com as tradições religiosas e o sustento do culto. Pedro, provavelmente surpreso com a pergunta, prontamente responde que sim, indicando que Jesus, assim como todos os demais judeus, estava disposto a honrar essa tradição. No entanto, ao entrar na casa, antes mesmo de Pedro mencionar o assunto, Jesus já sabia o que estava em seu coração e decide tratar disso de maneira didática. Ele lhe pergunta: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Mateus capítulo 17, versículo 25. Essa pergunta de Jesus é profunda e traz uma lição sobre identidade e liberdade. Ao questionar Pedro dessa forma, Jesus está estabelecendo um paralelo entre os reis terrenos e o rei celestial. Os reis da terra não cobravam impostos de seus próprios filhos, mas sim dos estranhos, dos que estavam sob seu domínio. Assim, se Jesus é o Filho de Deus, o templo,
que é a casa de seu pai, naturalmente não deveria exigir um tributo dele. Jesus é livre, como o Filho de Deus, dos deveres impostos pelos costumes humanos, porque ele não é um servo, mas sim o Senhor do templo. Pedro responde que os reis cobram impostos dos estranhos, e Jesus lhe diz: logo estão isentos os filhos. Mateus capítulo 17, versículo 26. Ou seja, ele está afirmando que, como filho, ele não está obrigado a pagar o tributo do templo. Mas, em um ato de humildade e para evitar ofender, Jesus decide pagar o imposto. Aqui, ele ensina uma lição prática sobre humildade e sabedoria. Mesmo tendo o direito de isentar-se, ele escolhe agir de maneira que não cause um obstáculo para os outros, especialmente para aqueles que não entenderiam a razão de sua isenção. Jesus, então, orienta Pedro a fazer algo curioso e até miraculoso. Ele pede que Pedro vá ao mar. Lance um anzol, e o primeiro peixe que pegar terá em sua boca uma moeda que será suficiente para pagar o imposto por ambos. Jesus diz: vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Mateus capítulo 17, versículo 27. Essa cena é cheia de simbolismo e significado. Primeiro, vemos que Jesus conhece as necessidades de seus discípulos e cuida de cada detalhe. Ele não apenas supriu o valor necessário para o imposto, mas o fez de uma forma que destacava sua soberania sobre toda a criação. O fato de que o peixe tivesse a moeda exata na boca aponta para o poder absoluto de Jesus sobre a natureza e demonstra que ele usa até o improvável para cumprir seus propósitos. O peixe, símbolo de provisão, aqui torna-se um meio para ensinar que a confiança em Deus não é meramente espiritual, mas também prática. Ele se importa com as necessidades diárias. Além disso, essa provisão também reafirma a autoridade de Jesus como o Filho de Deus, que mesmo não estando sujeito ao tributo, escolhe pagá-lo para demonstrar respeito às tradições e para ensinar que, em situações em que temos liberdade, ainda assim podemos optar pela humildade e pela paz. Aqui, ele nos mostra que a liberdade em Deus não nos isenta de viver com sensibilidade para com os outros. Esse é o fim do capítulo 17 de Mateus, onde vemos uma sequência de lições profundas. Desde a glória da transfiguração até a lição prática sobre fé e humildade no pagamento do imposto, Jesus guia seus discípulos em uma jornada de crescimento espiritual e compreensão da natureza do reino de Deus. Ele ensina que a fé é ativa, que a glória de Deus é visível, e que a liberdade verdadeira não precisa se afirmar sobre as leis humanas, mas pode manifestar-se em humildade e amor, sempre com o coração voltado para a vontade do Pai. Essa é a essência de um discipulado que não busca glória própria, mas a obediência e o serviço a Deus em cada detalhe da vida, seja no Monte da Transfiguração, na cura do menino ou na moeda na boca do peixe. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.